eu quero muito que tal coisa aconteça daqui 5 anos, então eu preciso começar a plantar. Eu não vou começar a plantar daqui 5 anos e colher no mesmo ano. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que começar a plantar agora. Você não precisa esperar janeiro. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast aqui eu confesso coisas pra vocês. A gente conversa sobre marketing, sobre negócios, tudo de uma maneira bem descontraída, como se você tivesse sentado no sofá da minha casa comigo. E nesse episódio, aproveitando que a gente tá na reta final do ano, eu vim confessar pra vocês que a minha maior mudança de 2024 se iniciou no dia 19 de dezembro de 2023. Então, se você tá aí achando que só porque a gente já tá em novembro não dá tempo de você começar nada, pera, é sobre isso que a gente vai conversar. Por quê? Ainda dá tempo, porque sempre dá tempo. A gente fica usando o tempo para justificar a nossa procrastinação muitas vezes. Em janeiro eu começo. Agora já não dá mais tempo, final de ano é uma loucura. Pera, você para tudo no final de ano? Não, provavelmente você continua fazendo coisas. Você não passa o tempo inteiro com a sua família ou o tempo inteiro com seus amigos. Então, dá para se organizar para pelo menos dar o primeiro passo rumo ao seu sonho, ou o primeiro passo em um novo hábito que você quer ter, o primeiro passo em uma coisa que você sabe que você precisa e quer fazer, mas fica adiando para quando tudo estiver perfeito, quando eu tiver tempo. Agora eu vou ter muitas comemorações, então não vai dar. Às vezes dá tempo. Vou começar contando sobre essa mudança que eu falei para vocês. No final do ano passado, eu estava muito frustrada com a minha rotina. Eu sentia que eu estava muito bagunçada. Eu dormia tarde, às vezes eu acordava tarde, não propriamente tarde, tá? Acordava às vezes umas 8 e pouco, mas 8 e pouco o dia já tá começando para todo mundo. E aí eu acordava começando o dia. Não tinha tempo para exercício físico, que para mim, no momento, eu entendo que não era uma prioridade, mas é muito importante para minha saúde mental e para minha saúde física, então eu queria incluir na minha rotina, e eu ia sempre adiando tudo que era para mim. Isso daqui vai me fazer bem? Então eu deixo para depois e substituo pelo trabalho. Esse é um vício quase que eu tenho. E que vira e mexe eu tenho que me policiar. Eu preciso voltar para um lugar onde eu tô cuidando de mim. E eu entendi que quando eu cuidava da pessoa física, a pessoa jurídica melhorava muito. Eu falei sobre isso em um dos episódios do pré-pausa do podcast, porque para quem não sabe, eu fiz 11 episódios, a gente fez uma pausa de 1 mês e meio e agora a gente tá voltando. Depois, se você quiser, assiste esse episódio. É sobre mentalidade e eu conto um pouco mais sobre a minha trajetória. Trajetória pra me tornar mais madura emocionalmente. Acho que é assim que eu posso chamar isso, essa jornada. E aí chegou no final do ano, lá pra começo de dezembro, e eu falei, eu tô muito insatisfeita. Em janeiro eu preciso mudar isso. E aí eu pensei, por que eu tô deixando pra janeiro se eu posso começar isso agora? Eu sempre adio as coisas. A dieta, eu não vou começar numa sexta, eu começo na segunda. E aí, o que acontece no final de semana, quando você se promete isso? Você come tudo que você pode. Por quê? Porque você coloca um prazo, você começa a ficar ansioso com esse prazo, e aí você faz tudo que você não deveria. Porque na segunda eu vou começar. E muitas vezes, a gente não começa na segunda. Essa segunda foi difícil, eu começo na terça. E eu comecei a observar uma coisa em mim, que muita gente fala que é, quando você começa a fazer uma vez, você pode falhar. 2 vezes, já diminui a chance de você falhar. 3 vezes, a chance de você falhar tá muito menor. Por quê? Porque você fica pensando assim, eu não falhei até agora, não é agora que eu vou falhar. Eu não falhei até agora, não é agora que eu vou falhar. E aí, a lógica por trás da minha cabeça foi, se eu começar agora em dezembro, eu faço as falhas agora, eu entendo se eu consigo, e em janeiro eu entro no ano com a minha rotina perfeita. Não é para no dia 1º eu começar a tentar e começar a falhar, é para no dia 1º eu já tá com isso pronto. Eu não quero que o ano que vem seja o ano da minha vida, porque a gente sempre quer, então eu preciso fazer por onde.
E aí, chegou uma frase pra mim que eu vi num vídeo da Hannah Franklin, que é uma pessoa que eu adoro o conteúdo dela, adoro a competência dela, adoro o quanto ela se desenvolve também emocionalmente. Em um dos vídeos ela falou que ela leu, eu não lembro onde, que você precisa se tornar a pessoa que sustenta os seus sonhos. E aquilo bateu em mim de uma maneira muito forte, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, que é, às vezes a gente fica muito focado na meta. Já tô adiantando uma coisa que aqui no meu script estava lá na frente do episódio, mas tudo bem, porque é um bate-papo. Às vezes a gente fica muito focado na meta, mas a gente não percebe que a gente não tá pronto para aquela meta. A gente primeiro precisa se tornar a pessoa que sustenta aquela meta, que tem os hábitos, a rotina que condiz com aquela meta, com aquele objetivo, com aquele sonho. E aí, eu pensei, eu preciso começar a acordar mais cedo. Eu vou dar uma chance para aquele livro, O Milagre da Manhã. Confesso que eu falei assim, eu vou dar uma chance e eu não vou contar pra ninguém. Eu não vou deixar ninguém saber que eu tô lendo esse livro de autoajuda. Porque eu achava bem zoado você ser aquela pessoa que acorda às 5 da manhã, mega produtiva. Eu achava um pouco tóxico, confesso. E aí eu falei, tá, talvez eu ache tóxico porque tá longe da minha realidade, mas eu percebo que as pessoas que eu mais admiro, elas têm um padrão. E ao invés de ir no padrão da meta, igual eu falei pra vocês, eu fui no padrão do comportamento. Qual é o padrão de comportamento das pessoas que eu mais admiro, que estão onde eu quero chegar? A maior parte delas acordava cedo, não necessariamente 5 da manhã, mas acordava cedo, fazia exercício físico, tinha alguma atividade que gostava pra si, então ou lia ou fazia alguma outra coisa, e sempre estudava. Então eram pessoas muito embasadas. Aí eu falei, tá bom. Vou dar uma chance para esse livro, porque se todas as pessoas que eu admiro acordam mais cedo, talvez tenha algo no livro Milagre da Manhã que eu não esteja sabendo. Vou lá. Comecei o livro. Eu achei o livro muito bom. Apesar, vou já fazer uma ressalva para quem quiser ler, fica a indicação, apesar de achar que em alguns momentos o livro ele é muito utópico. O escritor, ele fala como se dependesse somente da nossa vontade. Ele não tem nenhuma noção de que para algumas pessoas efetivamente acordar às 5 da manhã não permite que elas tenham 1 hora livre. Porque elas começam o dia às 5 da manhã, porque elas têm que trabalhar, pegar transporte, blá, 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 que é uma realidade talvez muito longe da dele, né? Uma realidade que ele não conseguiu pensar na hora da proposta do livro. Então, eu acho que em algumas horas ele força um pouco a barra. Mas, no geral, se você souber interpretar, porque ele fala que o milagre da manhã pode ser 10 minutos. Mas tira esses 10 minutos pra você. E nessa parte eu concordo. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer esse livro direitinho, porque ele tem várias atividades. E aí eu comecei a escrever várias coisas do livro. Então tem uma parte da atividade que é pra você escrever como você gostaria que fosse sua vida dos sonhos. Comecei a escrever e tal, fiz todas essas coisas e comecei a tentar acordar mais cedo. No começo, eu tentei às 5 da manhã, não conseguia. Aí eu comecei a acordar às 6. Algumas vezes eu conseguia acordar às 5:30 e foi bizarro. Bizarro, vocês não estão entendendo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí você deve estar pensando, mas você começou isso no dia 19, dia 25 tinha Natal, ali no final do ano já tinha Ano Novo. Que burrice! Não foi. Porque a gente fica se dando essas desculpas. E foi aí que eu percebi. No Natal, o que eu fiz? Eu não acordei às 6 da manhã, mas eu acordei 1 hora antes de todo mundo e eu fiz o meu milagre da manhã. O meu milagre da manhã, ele era mais ou menos assim, eu acordava e aí eu pegava uma água, um café, sentava no sofá, independente do lugar que eu tivesse, ou em alguma cadeira mais confortável que eu encontrasse. E ali eu primeiro falava palavras de afirmação. Eu não tenho mais feito essa parte do ritual, mas eu fiz por um tempo. Dizem que é muito bom. Eu não senti tanto efeito em mim, mas tô sempre tentando, são coisas pra melhorar a gente. Depois, eu primeiro rezava, fazia as palavras de afirmação. Na sequência, eu escrevia no meu diário. E depois, eu fazia um momento de leitura. E o final do Milagre da Manhã era o exercício físico. Isso também tem uma grande relação com o empilhamento de hábitos. Quando você começa a fazer as coisas numa sequência,
a sua cabeça começa a sentir falta quando você não faz. Então, quando eu acordava e pulava direto pra leitura, minha cabeça já tava começando a ficar assim, ó. Opa, cadê a escrita? Cadê a parte da reza? Cadê a parte de escutar uma música, que eu fazia isso também? E aí você consegue ir empilhando os hábitos, que é um conceito do livro Hábitos Atômicos. Fazer um parênteses aqui, é o próximo livro que a gente vai ler no Clube do Livro. Quando você estiver escutando esse podcast, a gente vai ter começado há 2 dias. O link do Clube do Livro tá sempre na minha bio e eu vou deixar aqui embaixo também para você fazer essa última leitura do ano com a gente, que é ler o livro Hábitos Atômicos. Você vai ter acesso só a essa última leitura, mas aí depois, provavelmente em dezembro ou em janeiro, você já consegue um preço mais especial, porque você já tá no grupo, pra renovar para os próximos 6 meses, tá? Então, vou deixar os links para vocês, para ler Hábitos Atômicos com a gente, que vai ser um livro que eu vou citar muito aqui. E aí, basicamente, o que aconteceu? Eu fiz do dia 19 até o dia 31. No dia 1º de janeiro, eu já estava tão condicionada, já estava tão adaptada que eu lembro que eu acordei um pouco antes. E eu fiz exercício. Lembrem, dia 31, dia do ano novo. Acordei, fiz exercício, fiz tudo bonitinho. Atrasei um pouco pro almoço da minha família. Falei, vocês podem ir indo na frente. Eu tenho esse compromisso aqui comigo. Eu vou cumprir e eu já vou. E aí eu fiz tudo isso e comecei o meu ano desse jeito. Se eu tivesse deixado para começar no dia 1º, eu não ia ter o pensamento de eu já fiz até aqui, vou falhar agora, que foi o pensamento que me motivou. Eu ia ter pensado assim, será que eu não posso começar no dia 2? Que é onde começa o nosso problema de meta de começo de ano. Tudo isso para dizer para você o quê? Não precisa esperar janeiro. Janeiro é só uma data. Não existe, eu não acredito, pelo menos eu não sei se tem alguém que acredita, se tem alguma teoria, que a gente renova a nossa alma quando passa do dia 31 pro dia 1º. Não! É só mais um dia, olhando friamente, racionalmente. Então por que você fica esperando esse dia pra você começar a mudança que você já sabe que você quer começar? E eu não tô aqui falando de um pedestal, de um lugar de pessoa que cumpre todas as metas, arrasa nisso, não. Mas eu tô falando de um lugar de uma pessoa que conseguiu colocar uma meta, conseguiu colocar um novo hábito antes do começo do ano. E isso foi muito importante porque eu entendi que não era sobre o começo do ano. Era sobre o que eu queria pra minha vida. Independente se fosse 2023, 2024, se é 2025, se eu tô plantando agora pra colher só daqui 5 anos. Eu quero muito que tal coisa aconteça daqui 5 anos, então eu preciso começar a plantar. Eu não vou começar a plantar daqui 5 anos e colher no mesmo ano. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que começar a plantar agora. Você não precisa esperar janeiro. É óbvio que eu entendo, e eu também não tô falando de um lugar de, nossa, completa utopia, que se tem uma coisa que é muito pesada, que você vai precisar dedicar muitas e muitas e muitas e muitas horas. Às vezes esperar janeiro é bom, porque realmente você vai ter um monte de festividade, esse tipo de coisa. Mas se você quer, por exemplo, criar conteúdo, isso não vai te demandar tanta coisa. Você pode se profissionalizar, já ir fazendo algum curso, dar o primeiro passo, por sinal. A gente vai ter a abertura de Black Friday do Manual dos Conteúdos Estratégicos, que é a minha imersão. Eu chamo de imersão porque é um curso de 3 horas sobre a lógica para você começar a construir conteúdos que são mais estratégicos e intencionais. Esse é um ótimo primeiro passo, se você quiser, porque o preço da Black Friday é um preço super especial que não acontece em nenhuma outra época do ano. Você pode pegar o manual, vou usar o manual de exemplo. São 3 horas. Faz o manual. Faz seus primeiros conteúdos ainda esse ano. Na hora que chegar em janeiro, você já vai ter todo o conhecimento que você precisava para começar, para dar os primeiros passos de maneira estratégica que vai te ajudar a converter. E já vai ter saído da inércia, já vai estar criando, provavelmente. Aí você coloca a sua meta de janeiro para criar com mais intensidade, criar com mais disciplina. Pode ser? Você pode ir apertando a sua meta. E a gente vai falar bastante disso. Então, não precisa esperar janeiro. E esse é o grande tópico deste episódio. Porque a gente sempre sabe o que a gente precisa fazer. No fundo, você sabe qual o próximo passo que você pode dar e precisa dar para estar em direção aos seus sonhos. Às vezes, você não cria conteúdo, quer começar a criar. Às vezes você já cria, já tem constância, que é o meu caso.
Eu sei o que eu preciso fazer. No fundo, eu sei. Às vezes eu me sinto meio perdida, eu peço ajuda, eu tô fazendo mentoria agora para a escala de negócio, eu tô fazendo um monte de coisa. Comprei um curso, comprei uma mentoria, a gente contratou outras 2 novas pessoas, eu tô com frio na barriga, mas eu sabia que todos esses passos eram os próximos passos que eu precisava dar. Eu contratei uma mentoria de escala de negócio no começo de outubro. Vocês têm noção? Sendo que eu ia ficar de férias até o dia 22 de outubro, ou seja, eu vou começar a mentoria mesmo agora no dia 18 de novembro, que é quando eu consegui marcar a minha primeira reunião com a mentora. Vocês têm noção? Pra muita gente, eu falo, não, eu faço em janeiro, não, eu vou começar agora, porque já é meu próximo passo. Eu contratei outros 2 serviços pra minha empresa agora. Ah, não, deixa pra janeiro, não. Eu contratei agora. Porque eu sei que esses são os próximos passos. Então pensa aí, eu acho que essa é a primeira atividade do episódio. O que você já sabe? O que você tem uma aposta muito forte? O que a sua intuição grita? O que os números te mostram que é o próximo passo? O que é a próxima coisa que você precisa fazer? A pequena coisa que você precisa fazer. É começar a ler mais livro? É fazer um curso de criação de conteúdo se você tá perdido? Se você tá dando com a cabeça na parede porque você não consegue destravar? É começar a ter mais constância? O que é que você precisa fazer? Você sabe qual é o seu próximo passo. E aqui começa o episódio de verdade. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Por quê? Na minha opinião, por 3 motivos. Primeiro, porque a gente se auto-sabota. Segundo, porque a gente procrastina. E terceiro, porque a gente coloca a meta do jeito errado. Se você solucionar esses 3, não tem quem te pare. Mas talvez esses 3 sejam a luta da sua vida inteira. Porque às vezes você soluciona numa área e vai aparecer em outra. Às vezes você soluciona e aí você tá de boa com esses 3, mas aí depois você cai. Tudo bem, mas se você souber como melhorar, como sair dessa situação de autossabotagem, como sair dessa situação de procrastinação, como melhorar suas metas, tudo bem. Porque aí você descobriu o remédio que vai te ajudar a, toda vez que você estiver se afundando na autossabotagem, levantar. Toda vez que você estiver se afundando na procrastinação, levantar. Então vamos falar sobre esses temas. Primeiro, autossabotagem. Definição do dicionário pra gente. Uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Eu gosto de dizer que a autossabotagem é como se a gente fizesse um gol contra. A gente sabe que precisa ser feito, mas aí a gente vai lá e se sabota. Eu me saboto todos os dias que eu penso assim, eu vou fazer exercício, mas eu vou já, eu vou daqui 20, eu vou daqui 30 e aí eu não faço. Todas as vezes que eu cedo pra minha vozinha que a gente sabe o que é errado, né? Que é o caminho mais fácil e não o caminho certo, é quando eu me saboto. Eu sei que aquilo ali, aquela tarefa chata, difícil, desconfortável, ela é algo que pode trazer uma grande mudança pra mim, ainda mais se eu fizer ela repetidas vezes. Mas eu vou lá e não faço. Eu não me amo? Por que eu não faço? Pra cada pessoa vai ser um motivo. Pra mim, é porque eu tinha uma crença, vou contar uma coisa que é muito íntima pra vocês. Eu tenho, às vezes, essa crença, ela é muito enraizada em mim, de que eu não sou capaz. E aí você deve me olhar, né? Nossa, mas ela, cara, ela lança podcast, ela tem curso, ela tem mentoria, ela acha que ela não é capaz. É uma crença do meu inconsciente. E aí, muitas vezes, quando eu me saboto, quando eu procrastino, quando eu faço uma lista de tarefas maior do que a que eu vou conseguir cumprir, é o meu inconsciente. Gente, escuta isso com atenção, porque assim, quando a minha terapeuta me falou isso, eu falei, cara, isso é uma loucura. É o meu inconsciente trabalhando para reforçar a minha crença mais profunda de que eu não sou capaz. Eu acredito que eu posso as coisas. Eu tenho plena convicção que eu posso as coisas. Eu realmente tenho uma autoestima muito boa. Mas eu tenho essa crença que fica ali escondida e aí eu vou e faço uma lista de tarefas que eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu reforço a minha crença de que eu não sou capaz. Eu vou lá e negocio comigo mesma o horário do exercício para um horário que não dá para eu fazer. E aí eu reforço a minha crença de que eu não sou capaz. Eu não sei qual é a sua crença. Eu não sei se você tem essas crenças que te limitam. Tem uma amiga minha que fala que toda crença é limitante. E é verdade. Mas tem algumas que são essas limitações muito
muito pesadas pra gente. Quais são essas crenças que estão fazendo o seu inconsciente querer te sabotar? Quais são os momentos que você se sabota na sua rotina? Pensa nisso. Porque às vezes a gente se sabota, mas a gente esconde. Porque o maior problema da autossabotagem não é a autossabotagem em si, porque eu acho de verdade que ela vai acontecer pelo resto da nossa vida. O problema da autossabotagem é a gente não saber que a gente se autossabota. Muitas vezes a gente se autossabota e fala assim: não, eu não me autossabotei, é porque realmente não deu tempo. Não, eu não me autossabotei, é que hoje eu não tinha como fazer aquilo. Eu não me sabotei, é que eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Não, provavelmente você se auto-sabotou sim. Você tinha como organizar a sua agenda de um jeito diferente ou, mais enraizado, ter colocado uma meta mais realista para você. Você tinha como já ter começado aquele curso, como já ter começado a sua criação de conteúdo, como já ter começado a fazer o próximo projeto que está aí na sua cabeça. Mesmo que um pouquinho por dia. Mas aí, pela autossabotagem, você nem começa. Eu não vou dar conta de fazer isso daqui em 2 dias porque eu não tenho tempo. Mas e se a gente jogasse essa meta para 1 ano? Para 2 anos? Um pouquinho por dia, você daria conta? Eu aposto que sim. Então, às vezes, tem aí essa autossabotagem que ela tá escondida de pra mim isso não serve. Serve! E aí você tem que acreditar, e eu vou parecer muito tosca do autoconhecimento falando isso, mas você tem que acreditar que você é capaz. Porque tudo começa aqui. E eu me sinto lunática falando isso pra vocês, mas assim, eu comecei a descobrir e parece mágica. Tudo começa aqui. Se a gente não acredita que a gente pode, a gente nem tenta. Olha que louco. E aí a gente vai fazendo de tudo pra se auto-sabotar, pra afirmar pra nós mesmos que a gente não pode, que a gente não merece. Essa, pra mim, é a raiz de problemas muito sérios. Quando a gente se auto-sabota porque a gente acha que a gente não merece. Porque a gente se auto-sabota porque a gente acha que a gente merece o ruim. A gente fica preso em situações que não fazem bem pra gente, muitas vezes, por falta de amor próprio. E a autossabotagem, muitas vezes, é essa falta de amor próprio. E aí, a solução que eu encontrei, que não soluciona todos os dias, mas soluciona boa parte deles, é entender que eu tenho que tomar uma decisão adulta. De o exercício tá marcado às 8 da manhã, eu não vou adiar. Eu combinei comigo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Por que eu vou descumprir esse combinado sobre algo que me faz muito bem? Não é fácil, tá? Eu ainda me saboto muito. Mas isso pelo menos me coloca na posição de hoje eu me auto-sabotei. E aí eu consigo fazer o diagnóstico. E aí eu consigo melhorar. Por quê? Porque não é só uma coisa de fortalecer a mente. Isso ajuda muito. Mas também existem outros fatores que vão te ajudar a parar de se auto-sabotar e a parar de procrastinar. Primeiro você entender que a autossabotagem existe. Segundo, você entender que a procrastinação ativa existe. E aí a gente vai falar bastante sobre isso no próximo tópico, que é a de procrastinação. E terceiro, você entender que você precisa construir um ambiente que colabore com você. Que você precisa construir uma rotina que colabore com você. Não dá pra ser tudo na força do pensamento. Então a conclusão da autossabotagem é que a gente se autossabota porque a gente crê que a gente tem que esperar o momento certo, o janeiro perfeito, que a gente não merece, porque a gente não tem tempo, porque a gente não é capaz. A Luana Carolina fala uma frase que eu amo, que é: bom você se torna. O bom o suficiente para fazer tal coisa, você se torna. Ninguém nasce bom. A gente constrói para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E por isso, a gente volta naquela frase: você precisa se tornar a versão que sustenta os seus sonhos. Às vezes, você quer começar a trabalhar com branding. Às vezes, você quer se posicionar no digital. Eu não sei me posicionar. E aí, você para? Não, tá. Eu ainda não sou bom o suficiente para me posicionar. Eu ainda não tenho o conhecimento necessário para me posicionar. Eu vou atrás de alguém para me ensinar. É isso. Porque bom você se torna. Eu vou começar a testar.
porque bom você se torna. Eu adoro essa frase. E um problema que tá muito linkado com a autossabotagem, normalmente eles andam juntos, eles são casados, eu tenho certeza. É a procrastinação. E a procrastinação é uma coisa muito louca, porque tem uma definição que eu gosto muito. A procrastinação é todas as vezes que você deixa de fazer algo que você sabe que você precisa. Então, quando eu falo que eu vou fazer o exercício, adio 20, adio 30. Quando eu falo que eu vou começar a criar conteúdo, adio para janeiro, né? Tudo isso é a procrastinação gritando. E existe um fenômeno que é a procrastinação ativa. A procrastinação ativa é quando você fala assim: olhando racionalmente, eu tenho que gravar um vídeo para amanhã, mas eu tenho que entregar um material escrito para a semana que vem. Qual que eu vou começar primeiro? O material escrito. Aí vou lá. E agora eu preciso preencher aquela planilha que eu nunca mais preenchi, mas ela precisa ser atualizada. Vou lá e atualizo a planilha. Eu fazia muito isso na minha marca de moda. Eu preciso criar conteúdo, mas eu também preciso atualizar a planilha financeira. Planilha financeira primeiro. Tinha alguém me cobrando a planilha financeira? Não. O conteúdo ia me trazer venda? Sim. Qual era mais prioridade? O conteúdo. Como ele me demandava mais, ele era mais trabalhoso, porque exige você se trocar uma energia social, eu procrastinava ativamente. Então não é que eu fiquei procrastinando não fazendo nada, vendo série Netflix. Não, eu procrastinei de maneira ativa. A procrastinação ativa, ela é muito perigosa porque a gente não acha que a gente tá procrastinando, quando na verdade a gente tá. Quando você tá lendo um livro que é pro seu trabalho e você deixa de fazer exercício pra ficar lendo 1 hora a mais do livro e você faz isso repetidas vezes, você tá procrastinando o exercício. E aí é uma procrastinação ativa, então a gente não consegue identificar. Então, além de identificar a autossabotagem, a gente também precisa identificar a procrastinação ativa, para que a gente consiga cortar ela. Mas não é tão simples, né? Estou procrastinando, vou parar de procrastinar e vou fazer o que eu não quero. Não, se fosse simples assim, ninguém procrastinava. Você também precisa fazer com que o seu ambiente colabore com você, com que a sua rotina contribua para que você seja mais produtivo. Vou trazer um exemplo do livro Hábitos Atômicos, que um dos melhores livros, de novo, vou falar, que eu já li, o melhor livro que eu já li sobre hábito e um dos melhores livros que eu já li na minha vida, porque ele fala que pequenas decisões trazem grandes mudanças, e quando eu comecei a enxergar isso, que pequenas decisões diárias trazem grandes mudanças, porque o resultado ele é algo que vai sendo construído, virou uma chave na minha cabeça. E olha o que ele fala sobre ambiente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. E aí ele conta de um experimento de um hospital, onde uma das médicas ficou muito incomodada porque estava tendo um consumo muito grande de refrigerante e comidas não saudáveis. Eles contrataram alguns pesquisadores e os pesquisadores, eles perceberam que ao lado da caixa registradora só tinha refrigerante disponível. E aí eles decidiram vir com a mão invisível e fazer uma pequena mudança. Ao invés de só ter refrigerante, eles colocaram água ali do lado do caixa. Além de colocar do lado do caixa, eles também colocaram alguns outros pontos de água. Fizeram a mesma coisa com comida. Escuta só. Nos 3 meses seguintes, o número de venda de refrigerante no hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram em 25%. A mão invisível da mudança é o ambiente. Você tem preparado o seu ambiente para que você seja mais produtivo ou você está só contando com a força do pensamento? Porque só contar com a força do pensamento não funciona. A gente precisa criar uma rotina e a gente precisa criar um ambiente que favoreça a nossa mudança. A gente precisa criar hábitos que favoreçam a nossa mudança para que ela seja uma mudança grande. Porque não dá para fazer uma mudança do dia para a noite. A mudança ela tem que acontecer todos os dias. E é por isso tem tanto guru que vende mágica estourando de vender. Porque dá trabalho mudar. Dá trabalho ser bom. Mas a recompensa é o que todo mundo quer. Então todo mundo busca atalho. No atalho não dá para chegar. É impossível. Se alguém te vender o atalho, duvide. A pessoa, ela pode te vender um atalho de aprenda com o que eu sei. E aí você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, tudo bem. Isso é um tipo de atalho. Mas o atalho que você já vai direto pro triunfo, sem fazer nada, é impossível. Se o triunfo vai ser seu, você precisa fazer algo por ele. Então, até aqui, o que eu quero que você absorva? Primeiro,
eu preciso que você aceite que você se sabota e comece a identificar esses momentos. Segundo, eu quero que você identifique também os seus momentos de procrastinação ativa, se eles existirem, ou de procrastinação no geral. Eu também queria que você começasse a se dar motivos para perceber que você merece. Esse daqui também é um conceito que eu vi no Instagram de uma criadora de conteúdo, agora eu não vou lembrar quem postou sobre isso. Mas eu achei muito legal porque muitas vezes a gente fica assim, eu não sou bom, 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 porque a gente tá vendo os nossos números, em resposta do outro. Mas, se mesmo que o outro estiver falando que não tá bom porque tá com view baixo, porque, enfim, tá com pouco cliente e tal, se você souber que você tá fazendo seu máximo, e não só fazendo seu máximo seguindo o mesmo caminho sempre, mas fazendo seu máximo, testando caminhos diferentes para garantir que você tá testando todas as possibilidades, que você tá efetivamente se esforçando de um jeito inteligente, é muito difícil alguém te convencer que você não merece, ou que aquela coisa, aquele sonho já não é seu. Você só ainda não encontrou o caminho para chegar lá. Porque quando a gente se dá motivo, quando eu sento aqui e gravo um episódio que eu fico feliz em gravar pra vocês, eu sinto que eu mereço reconhecimento. E aí eu fico mais aberta a esse reconhecimento e eu fico mais aberta a fazer por onde. Quando eu acredito que eu não mereço, nosso inconsciente ele é muito louco, gente. Muito louco. Eu quero muito trazer uma psicóloga pra falar sobre isso aqui. A gente começa a trabalhar pra perceber, pra reforçar que a gente não merece. Então, se dê motivos para você acreditar que você merece. Se dê evidências que você merece. Acorde no horário que você combinou com você mesma. Faça algo que faz você se sentir orgulhosa de você. Porque isso vai fazer você perceber que você merece. Mas além de tudo isso, você também precisa ter foco e metas realistas. E esse é o nosso último tópico para que você consiga fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer. Primeiro, foco, porque se você quiser ser tudo, você não vai ser nada. E aqui tem um conceito do livre essencialismo que eu gosto muito. Existe o resultado linear e o resultado residual. O foco tem relação com isso por quê? Quando eu escolho algo que me traz um resultado linear, ou seja, eu faço uma vez e eu sou recompensado uma vez, por exemplo, eu tomo esse café e eu vou ter o efeito do café no meu corpo uma vez. Versus quando eu faço algo, tô só dando um exemplo bobo, tá, gente? Que traz resultado residual, que é eu contrato uma influenciadora que aumentou o awareness da minha marca, ou seja, aumentou o reconhecimento da minha marca. E aí ela fez algumas vendas, mas além disso, ela trouxe essa base de pessoas que vão continuar me trazendo resultado no longo prazo. Eu acredito que influenciador é resultado residual. Pra muita gente não é assim, eu boto minha mão no fogo que é. Então eu invisto uma vez e, por ter gerado conhecimento, ela continua me trazendo retorno mesmo que eu não veja. O conteúdo eu acredito que é resultado residual. Eu faço um conteúdo, eu faço uma vez ali, um conteúdo de 1 minuto e meio, e ele continua entregando para minha base por 45 dias, as pessoas compartilham, ou seja, eu faço uma vez, ele continua ao longo do tempo me trazendo mais e mais retorno. E se eu acumulo tarefas que me trazem resultado residual, de repente eu tô fazendo um esforço muito pequeno e gerando um resultado muito grande. Esse é um conceito do livro Essencialismo, que é um livro que mudou minha vida, já falei isso pra vocês algumas vezes, eu gosto muito desse conceito. Ele diz que o resultado, quando ele é residual, ele flui pra você enquanto você dorme, enquanto você tá tirando o dia de folga, porque ele pode ser praticamente infinito. Então, quando a gente foca, a gente não tem que só entender qual é o próximo passo que a gente quer dar, qual a melhora que a gente quer ter agora, porque a gente não dá conta de ser tudo e melhorar tudo, mas a gente também tem que entender qual é a melhor escolha para agora. E aí a gente vai para as metas realistas. Só queria fazer um adendo. Eu vi no Expert XP de alguns anos atrás, o Tom Brady, acho que 2 anos, o Tom Brady falando sobre se tornar uma pessoa mais saudável. Perguntaram para ele e ele falou, olha, as pessoas, elas erram porque elas tentam começar tudo de uma vez. Então, eu vou começar a beber mais água, eu vou fazer exercício 5 vezes na semana. E nada disso ela vai conseguir fazer. Tudo ao mesmo tempo é muito esforço e o nosso corpo é preguiçoso. Então, a pessoa vai desistir. Agora, se ela falar assim, pelos próximos 2 meses, o meu foco vai ser beber 2 litros de água. Tá bom, faz os 2 litros de água.
Agora, você passa para academia. E as metas realistas, elas têm muita relação com isso, que é, ao invés de eu falar que eu vou 5 vezes na academia, por que eu não falo que eu vou 2? Que é algo que eu efetivamente consigo cumprir. Por que eu não começo indo 10 minutos na academia, fazendo o milagre da manhã por 10 minutos na hora que eu acordar? Por que eu não começo criando 1 Reels por semana, 1 Reels por mês? Eu tô criando 0. Eu não tô fazendo nada. 1 é melhor do que 0. O progresso vai ser muito bom, você vai ver que você está progredindo, você vai começar a colher os resultados e isso vai te dar vontade de fazer mais, e isso vai te ajudar a ser mais constante nos próximos. E além disso, a gente estipula a meta do jeito errado. E aí eu vou voltar no exemplo do Hábitos Atômicos. Ele diz que por que a gente não consegue ter constância, por que a gente não consegue construir um hábito? Porque a gente fala assim, eu vou ler 1 livro esse mês. E é isso, essa é minha meta. Aí sabe o que acontece? Você lê o livro, e tá bom, cumpri minha meta. Só que isso é errado. Por quê? Porque, na verdade, você deveria falar, eu vou me tornar um leitor. Porque isso é atemporal. Você vai fazer todos os dias. E ao invés de um livro, cara, você vai ler muitos livros. Porque você não tá mais focando em um livro. Você tá focando no hábito de se tornar um leitor. E nada bate um hábito criado. Perguntaram pro Tom Brady assim, como você conseguiu vencer 7 vezes a NFL? O que te dava gás para mais um ano? Você já tava de longe sendo o cara que mais tinha ganhado. E aí ele falou, porque eu nunca foquei em ganhar. E eu linkei na hora com Hábitos Atômicos. Tem muita gente do esporte que foca em ganhar uma vez. E aí a hora que a pessoa ganha, ela deu check na meta. E aí ela não tem o porquê continuar. O Tom Brady, ele tinha um foco muito grande em se tornar melhor todos os dias. Em se desafiar, ser melhor do que ele foi ontem. E a meta dele era ser melhor, então ele falou, o que eu posso fazer para ganhar a segunda? O que eu posso fazer para ganhar a terceira, a quarta, a quinta, sexta, 7ª vez? E assim ele foi indo, se tornando melhor, 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 melhor. Tendo mais dificuldades, porque ele foi ficando mais velho também. Então ele foi se tornando muitas vezes melhor. O nosso foco não tem que ser em ganhar uma vez. Não tem que ser em ganhar uma quantidade X de dinheiro. Porque isso é limitar a nossa capacidade. Tem que ser em se tornar a pessoa que vai aguentar várias vitórias. Às vezes, é você que fica limitando seus sonhos. Às vezes, a sua procrastinação, a sua falta de vontade no pós-meta é que, eu já alcancei o que eu queria. Eu senti um pouco isso ano passado, porque eu tinha uma meta de faturamento e eu alcancei ela. E essa meta de faturamento começou a ficar muito fácil. De verdade, muito fácil. E por um tempo, acho que uns 2 meses, porque a pessoa aqui é ansiosa, tá? Então, eu não me aguento muito. Eu sempre quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu adoro essa característica em mim. Mas por um tempo, quando eu conquistei essa meta de faturamento que eu achava, uns meses antes, que era impossível, eu falei, cheguei no que eu tava considerando meu topo. Que hoje eu olho e falo assim, não tem nada a ver com o que você pode, com o que você consegue. E aí eu fiquei bem acomodada. Tipo, tá bom, fazer isso mais um mês, fazer isso mais um mês. Aí eu me questionei, pera, esse é meu máximo? Não, eu posso ser melhor. E aí, é essa virada que eu queria trazer pra vocês. Foca no hábito. Ao invés de ler um livro, foca em se tornar um leitor. Ao invés de criar um conteúdo, foca em ser um criador de conteúdo. Porque aí você vai tomar decisões mais inteligentes. O que um leitor faz? Ele lê todos os dias. Esse é o hábito. O que um criador de conteúdo faz? Ele grava todas as semanas. Isso é um hábito. Coloca na sua agenda. Você vai começar a levar essa meta mais a sério. E aí essa meta pode escalar para resultados que você nunca nem pensou. Tá? Então, de novo, vou repetir. E a gente vai ter um episódio só voltado para metas, tá? Eu quero fazer esse episódio. Se vocês quiserem, comentem, por favor, porque eu tô com medo deles ficarem repetitivos. Mas eu acho que não. Acho que eu posso trazer uma outra perspectiva sobre as metas. Mas se torne a versão que sustenta os seus sonhos. Crie hábitos que vão ser atômicos. Eles são pequenininhos, pequenininhos, mas juntos eles são uma explosão de resultado, de sucesso, de realização. Eu acho que o mais importante é se sentir realizado. Construa a rotina dos seus sonhos. E outra, quebre as suas metas em pequenas partes.
Tá, eu quero me tornar um leitor, este é o hábito, e o meu objetivo, em termos práticos e tangíveis, é ler esses 7 livros. Pera, deixa eu quebrar em um pouco menos. Quantas páginas por dia? A gente faz isso no Clube do Livro. Eu juro que a gente tá falando muito de livro, então eu tenho que falar muito do Clube do Livro, tá, gente? A gente quebra em 10 páginas por dia. É um cronograma realista. Não deu pra ler, no final de semana você lê um pouco mais. Você lê 35 páginas no sábado, 35 no domingo e você matou a semana. Então, quebra em esse hábito em metas que são realistas. Ah, quero me tornar um leitor, 10 páginas por dia. É isto aqui a minha meta. Estamos chegando ao final. E eu queria que você lembrasse que não espera janeiro. O que você pode começar agora. Tarefa da semana para vocês, atividade. Eu queria que você escolhesse uma ou duas coisas que você sabe que você precisa e que você quer e que vão te aproximar dos seus sonhos para começar agora. Quer começar a ler mais? Começa a ler todos os dias um pouquinho mais. Quer começar a criar conteúdo? Aproveita a Black Friday no Manual dos Conteúdos Estratégicos. Brincadeira. Mas também, porque o manual é assim, tem vários elogios. Depois, no dia 11, quando ele estiver oficialmente no ar, vocês vão ver os depoimentos. As pessoas amam o Manual dos Conteúdos Estratégicos e ele vai estar com 60% de desconto. Pronto, já contei tudo pra vocês. Mas além do manual, pense em se tornar um criador de conteúdo. Não deixa pra começar a criar conteúdo em janeiro, que começa a criar agora. Começa a se profissionalizar agora. Você não tem nem ideia de como começar? Eu posso te ajudar. E de verdade o manual é muito bom. Você já tem ideia, você já sabe, você já cria. Continue sendo constante. Volte a ser constante. E se você não cria e nem pensa em criar, meu querido, comece a pensar. Porque eu sempre falo, o meu melhor investimento até hoje, o melhor, foi ter começado a criar conteúdo com um bom posicionamento. Foi ter começado a criar conteúdo estratégico. Eu nunca, na minha vida, tinha visto algo que escalasse tão rápido, que trouxesse tantos bons resultados. Foi incrível pra mim. E eu fiz o manual pensando em te ajudar a viver essa experiência, porque o poder da internet é muito grande. E eu não tô falando de, é fácil, não é. Existe constância, existe dedicação, existe persistência. Mas quanto você pagaria pra você ter sucesso daqui a 5 anos garantido? Quanto de tempo você se dedicaria? Você dedicaria 1 hora por dia se eu te garantisse que daqui a 5 anos você vai ter sucesso? E olha que eu tô colocando um prazo grande, porque eu comecei há 1 ano. Se sim, então começa. Que eu acho que esse é um ótimo caminho. Mas nem era pra eu falar disso. Mas enfim, o que eu queria passar pra vocês é: não esperem janeiro pra você começar a plantar as sementinhas que vão te trazer uma colheita residual. Comece a plantar as sementes agora. Quanto antes você começar a plantar, antes você começa a colher. Queridos, muito obrigada pela companhia em mais um episódio. Eu tô bizarramente feliz de ter voltado a fazer episódios do podcast. Esse daqui é o formato que eu mais amo, é o conteúdo que eu mais amo, porque eu sou eu. Eu tinha aqui 2 páginas com tópicos escritos que me guiam, mas tudo que eu falo aqui sai do meu coração, de tudo que eu estudo todos os dias. E aí é um bate-papo com vocês. É um bate-papo que eu teria com um amigo, um papo mais cabeça, né? Com um amigo. As confissões estratégicas que eu faria. Um beijo, até quarta-feira que vem. Tchau!